Muito bem, muito boa noite. Começando mais uma live aqui pela página do PSOL, Diretório do PSOL de Monte Alto. Eu quero agradecer de antemão todos que vão começar a entrar aqui para assistir um pouco, para a gente falar um pouco sobre esses temas importantíssimos da atualidade, que são as manifestações antirracistas e antifascistas do último final de semana e também as questões sobre a EAD nesse período, né? A educação em tempos de pandemia e também o teletrabalho. E como convidado de honra, eu quero trazer aqui para a nossa live um grande companheiro também de luta, que é o professor mestre Clesiomar Inácio, uma pessoa muito importante em todo esse cenário educacional, todo esse cenário de luta. Clesiomar, muito boa noite, muito obrigado por participar aqui com a gente. Fico muito feliz em ter você aqui novamente, meu amigo. Boa noite, Marco. Boa noite a todos e a todas que estão aqui nos ouvindo, né? Realmente, assim, é um tema, assim, que me é muito caro, né? Discutir essas manifestações de racistas, antifascistas. E um período, assim, essa pandemia que nós estamos vivendo e vivenciando, né? Muitas vidas aí estão sendo perdidas, infelizmente, né? De várias maneiras. Então, quando você me convidou, né, fiquei até feliz e contente, porque esperamos assim, ter um diálogo assim, gostoso e produtivo, e que as pessoas assim, venham entender, assim, a gente consiga se contextualizar esse momento que nós estamos vivendo na nossa sociedade. Sim, muito importante, cara. Muita coisa acontecendo, né? Eu até vi não é um meme, mas assim, num restaurante alguém escreveu na plaquinha de lozinha, né, de giz de lousa, escreveu assim: 2020 está sendo escrito pelo Stephen King e dirigido pelo Quentin Tarantino. Nossa. Porque a coisa tá sinistra mesmo, tá bizarra em muitos pontos, né? E quanto às manifestações, inclusive, nem se fala, né? A gente tem manifestações legítimas, né? E é bom deixar claro que ninguém é 100% a favor das manifestações que estão acontecendo no Sim. governo, né? Contra o racismo e antifascismo nesse período, nesse momento. Mas também não dá para ser totalmente contra, né? Ninguém é a favor, mas 99% a favor e esse 1% contra é o que pesa, né? Que realmente é a Covid, a pandemia, são os riscos que estão acontecendo. Então, quando a gente tem assim, acompanhado os noticiários, agora tudo isso que aconteceu mudou a nossa vida por completo. Agora a gente tem que ficar em casa, trabalhando em casa, né? Quem tem condições assim, de trabalhar em casa, de poder assim, seguir a vida assim, mudou muita coisa. Quando você falou assim que eu comecei a lembrar que no final de ano assim, a gente sempre faz aquelas coisas assim, esse ano que vem eu vou fazer isso, isso e isso. A gente faz planos e muitos planos agora tem que ser refeitos. A gente não sabe o que vai ser pós pandemia, é um momento assim de incertezas. O que a gente acompanha assim que vidas estão sendo assim tiradas diariamente assim do nosso cotidiano, assim, do nosso país. E em relação assim, às manifestações, eu me pergunto, Marco, assim, como uma pessoa assim, esse ódio todo, essa coisa toda, essa repulsa quanto em relação a pessoa negra, de onde vem, como surgiu, por que que nós, ao nascermos, a nossa cor da pele ela já é seletiva. Sim. Ela já faz com que, como se fosse predestinado a ser algo. Aí você
Aí eu comecei, assim, buscar, assim, nas minhas memórias, minhas vivências, assim, na infância, como que a minha família foi me estruturando, isso aqui, as coisas, as vivências, assim, de escolas. A gente já, desde cedo, a gente já não tem nós nunca tivemos uma representatividade de um negro, assim, vencedor, de um negro herói. E nas escolas, aí com seu espaço assim cultural assim muito rico, muito diverso, muito diversificado, acontecem muitas coisas, muitas manifestações racistas às vezes inconsciente ou ora consciente, muitas coisas, muitas vezes doía e dói, entendeu? Então a gente começa assim. Aí você vai estudar, você vai ver quando surgiu isso. Aí eu comecei assim, hoje eu pesquiso sobre isso, eu participo de um grupo de estudos lá do NEAB da UFSCar, nós temos um grupo de gestores negros também, aqui na nossa região, tem gestores de Campinas, São Carlos, Monte Alto, Pindorama, então a gente discute essa situação, como, tipo assim, a gente tenta como implantar uma educação antirracista. Então, aí eu comecei a se perceber, assim, o Brasil, que você é historiador, a gente viveu, assim, mais ou menos uns 388 anos, mais ou menos, assim, de escravidão. E foi o último país a abolir essa escravidão. E nesse meio dessa abolição, assim, entre aspas, 1.500, mais ou menos 1.500.000 pessoas, assim, foram jogadas, assim, agora vocês estão livres, e vocês inseriu essas pessoas dentro de uma sociedade sem estrutura, sem um preparo. Como que você vai sair de um nada, de um regime de escravidão e ser inserido numa sociedade assim agora? Pensa num passarinho preso a vida inteira, de repente ele é solto, você ganhou a liberdade, agora você sai. O que você vai fazer? Foram abandonados, né, o Clisomar? Deixaram para qualquer jeito, né? Porque assim, a gente tem relatos na história dos fazendeiros que levavam os negros para o centro da cidade e muitos ficavam pelados e com a corrente no pescoço ainda, com as correntes pelo corpo, e eles diziam, ó, agora o problema é seu, o problema é do governo, o problema não é mais meu, se vira. E deixou todo mundo realmente a Deus dará, né? Porque o Estado não absorvia os negros, a sociedade não absorvia, porque muitos tentavam conseguir emprego no comércio, por exemplo, e os Não comerciantes conseguia. não deixavam, porque ó, você não sabe fazer outra coisa da vida, você foi escravo a vida inteira, você pode ter habilidade, mas aqui você não serve. Então essas pessoas ficaram meses e meses, e algumas a gente tem registros de ficar anos abandonado, virando moradores de rua. E a única coisa que a gente tem um registro histórico que desse período, que a única coisa que o governo realmente fez foi dar cachaça para todo mundo. Porque, em teoria, os negros começaram a se rebelar nas ruas e tudo mais, e o governo começou a dar bebida alcoólica para eles ficarem mais tranquilos. Daí para cá se cria um estereótipo bizarro, né? Em cima Sim, da sim. afrodescendência, que a gente tem até hoje tradicional, né, o Luiz Omar? A gente colhe isso, esse racismo todo, assim, esse racismo estrutural, toda essa herança, você vê lá atrás, né, quando você falou, eles foram lá jogados, colocados lá, Deus dará, aí os estigmas, o negro é vagabundo, ele é sujo, não gosta de trabalhar, estereótipo contra as mulheres negras também. Aí eu comecei, dentro dessas pesquisas, chegou uma época ali, mais ou menos em 1830, tipo, os negros foram impedidos de estudarem. Sim. Isso durou mais ou menos uns 40 anos sem poder estudar. Depois criou-se uma lei que eles poderiam estudar à noite, caso algum professor se dispusesse a dar aulas. Então, aí você vai contextualizando, você vai buscando a história lá atrás e vai trazendo até aos tempos de hoje.
você percebe assim, pensando numa pirâmide no topo, assim, você vê quanto mais você vai subindo, saindo da base, subindo, você vai ver poucos negros em cargos gerenciais. O que nos ficou nada contra as profissões assim de profissões domésticas, as coisas, mas você vê onde que os negros estão em sua maioria. E a gente não se pergunta o porquê disso, Marco. A gente não se pergunta por que eu não tenho. Por que outro dia eu lancei uma pergunta aí no Facebook: quantos professores negros vocês tiveram ao longo da sua vida acadêmica? Você pode pegar desde a educação infantil até a graduação. Uns, eu tive 2, eu tive 3. Eu tive 4. E eu vi essa tua postagem, Cleitomar, e eu fiquei tentando lembrar quantos eu tive. E eu lembro de uma professora que me fugiu o nome dela agora, mas era a única professora negra que eu conhecia no estado, nas escolas que eu estudei, e era professora de história. E foi ela que transformou muito da minha realidade. Foi a única pessoa, inclusive, infelizmente, assim, na minha memória, né, é uma das poucas professoras que eu me lembro, cara, porque ela me marcou muito mesmo. Então, e você vê que a criança negra, desde cedo, ela não tem uma representatividade com a sua própria essência, com a sua história. O que ela ouve na escola, quando é falado assim do negro, é da escravidão, só a parte assim ruim, mas ela não tem assim aquela coisa boa. Então, muitas das vezes, Marco, nas aulas assim de história, eu não queria ir, eu tinha lá, amanhã vai ter aula de história, eu não queria ir. Eu não queria, quando a professora começava a abrir a boca e falar, eu ia me encolhendo, assim, ficava, sabe, com vergonha, dava um negócio assim dentro, a gente não tinha aquela coisa assim, uma coisa bonita, a gente não fez nada de bom, a gente não fez nada. Então, e hoje eu vejo assim, ainda que não é diferente. Quando a gente vê essas manifestações, as pessoas aí se revoltando, eu sou contra assim, a agressividade, só que uma manifestação pacífica, empoderada, assim, estruturada, sim, mas quando eu vejo essas manifestações assim, as pessoas elas estão assim, sabe, chega uma hora que não dá mais, que fica aquele entalado, você andar na rua, a pessoa do outro lado muda de lado. Você entrar, dependendo da loja que você vai entrar, se é uma loja toda estruturada, que é uma loja bonita, você se sente um apoio, eu não pertenço a esse lugar. Até o pessoal da loja fala, o que ele está fazendo aqui? Você vai entrar num banco, sempre que você vai entrar, tá ali, a porta trava justo na hora que você vai entrar. De repente você tem um cargo assim de ascensão, um cargo assim melhor que você estudou, aí a pessoa, nossa, que eles olham isso, o que ele fez para estar aqui, como pensa que teria que ser uma coisa assim normal. E as pessoas não veem isso como uma coisa normal. Você vê nos cursos de medicina quantos médicos ao final do curso são médicos negros ou negras são formados e as pessoas não veem isso como ficou como se fosse uma coisa assim natural. Em muitos lugares que você vai, você se sente o estranho do local ali. Porque quando você olha em volta, você não vê uma representação com outras pessoas igual a você, que estão sentadas comendo. Você vê, muitas das vezes, que está te servindo. Sim. Entendeu? Nos restaurantes, normalmente o negro é o garçom, né? Sim. Sim, então, aí eu comecei assim, sabe... A gente carece de políticas públicas, realmente, assim, políticas eficazes, públicas, em que nós, né, negros e negras, assim, a gente possa... tipo assim, nós não somos melhores que ninguém, nem mais assim do que ninguém, mas que nós, assim, sejamos, assim, tratados de maneira assim, igual, assim, equidade. Eu estou vendo aqui, eu tenho um amigo meu que a gente conversa bastante, o Danilo, ele até colocou que a cultura e a história assim, do povo negro foi excluída e ocultada, o que ponderou no contexto brasileiro, foram as ideias eurocentristas. Até hoje temos que ouvir que vivemos numa democracia racial. E a gente não vive numa democracia racial. Tá longe de chegar. A gente não vê no legislativo nem no judiciário uma representatividade também ali.
A gente não vê isso. E quando as pessoas elas vão à rua, você vê que lá eu estava pesquisando assim no nosso sistema carcerário, mais 700 mil pessoas, mais ou menos, ali 75% são pessoas negras. A abordagem do negro é diferente de uma pessoa não negra. Aí, quando vê essas balas perdidas, eu não falo que é bala perdida, é bala achada, que ela achou alguém. E, geralmente, essas balas, quem acha são crianças negros, jovens negros, são os que mais morrem no Sim. nosso país, infelizmente. Sim, eu estava vendo um dado, Clisomar, para trazer para os nossos. Deixa eu só mandar um abraço aqui, aproveitar para o Sim. Danilo que você falou. O pessoal está colocando boa noite para a gente aqui, ó. O Danilo mesmo, o professor Fábio, o Francisco Dantas, a Juliana Costa, Andréa Santos e o José Alencar, e também a Josiane Satin. Muito obrigado aí pela presença de todo mundo. Se tiverem comentários aí, podem ficar à vontade, dar um like, fiquem à vontade no Facebook para falar com a gente. Eu estava vendo um dado hoje, dos últimos, ou melhor, de 10 anos, de 2003 até 2013, né, que a gente teve no Brasil uma diminuição da violência contra a mulher de 9,8% em 10 anos, 2003 a 2013, de mulheres brancas. Só que, na contramão disso, no mesmo período, teve um aumento de 54% de violência contra mulheres negras. 54% Meu Deus. em 10 anos, enquanto a violência das mulheres brancas reduz, a violência contra mulheres negras extrapola ao extremo, né? E é como você vinha dizendo, Omar, a gente tem um racismo estrutural, e quando as pessoas não percebem, é porque ele se naturalizou, se tradicionalizou, naturalizou de tal maneira que virou normal, né? É completamente normal você, no consultório médico, e ver ali numa UBS, por exemplo, ninguém ou quase ninguém negro te atendendo, né? Quase não se tem profissionais de saúde negros, até mesmo pelo interior dos estados. Não é comum você ver profissionais na medicina, não é comum você ver profissionais negros no direito. E quando você percebe que está rodeado por uma maioria branca, sendo que no Brasil 52% da população é negra, alguma coisa está errada. Alguém está sendo impedido de ter um caminho. Aí a gente entra na questão das cotas, né, Cleisomar? É uma coisa que gera muita polêmica, né? Porque sempre tem um que fala assim, mas... E assim, a fala de alguns que eu ouço, assim, né? Mas o negro, ele é tão inteligente quanto a gente, por que ele precisa de cota? Então, meu amigo, ele precisa de cota porque durante 3 séculos ele foi impedido de fazer parte disso, né? E a gente tem que deixar claro que a cota não é uma lei permanente, ela tem um período de transição, né? Então, ela é uma correção de um período histórico. A gente tem que garantir com a cota pelo menos 3 ou 4 gerações que vão conseguir galgar o seu espaço e a sociedade vai conseguir compreender. Pode ser que não exista cota daqui a 50 anos, né? Mas é extremamente necessário. Eu ouço também bastante críticas em relação à cota. Já li assim alguns textos, alguns artigos assim que algumas pessoas que são contra a cota, né, algumas até falando que ia cair o nível dos cursos de graduação. Nossa. Então, e já vi assim, relatos que até melhoraram, porque a pessoa negra está tendo uma oportunidade de entrar numa faculdade renomada, agora ela vai agarrar aquilo ali com unhas e dentes. É uma forma de mudança de vida, assim, ó. Então, ela vai... Só para esse dado aqui, para fortalecer o que você está falando. Os negros na universidade pública já são maioria. A maioria, verdade. Verdade mesmo. As políticas e ações afirmativas têm colocado ali as pessoas negras assim, em vários cursos onde eles não pertenciam. Sim. Eles têm chegado ali com maestria, estudado, estão saindo excelentes profissionais, só que tem pessoas ainda que
que fala, mas ele tirou a minha vaga, mas peraí, até brinco, assim, fazer um trocadilho, pô, se nós somos a maioria no país, a cota de ter cota para branco. Se nós somos a maioria, né, se fosse, nós somos a maioria, então a cota não precisa ser para nós. Só o Marquinhos. Se era para alguém achar ruim da cota, é o negro que devia achar ruim da cota do branco, né? Então, a gente ainda fica com, vamos supor, 1%, 2%, 1% entra nas vagas ali, então, sabe? Então, e tudo isso ainda dentro da cota, ainda vai demorar um tempo para tentar igualar, nivelar, vai levar muito tempo. Só que hoje nós somos assim, a maioria, a gente quer estudar, a gente quer mudança, só que a gente enfrenta também lá dentro dos cursos, a gente enfrenta dentro da população aquele preconceito, pô, se daí ele está aqui, esse daqui não é não é o lugar, o seu lugar. E pessoas não entendem. Quando eu falo assim em relação ao preconceito racista, eu falo assim, porque as pessoas não entendem, não sabem o porquê disso, elas julgam por, tipo assim, eu vou falar assim, uma certa ignorância, por não buscar lá na história o porquê o porquê disso que está acontecendo, porque, Marco, quando eu vejo assim, nós tivemos agora, recentemente, lá aquele menino, em Recife, né, que a mãe estava no elevador lá, é uma situação, vamos parecer, eu comecei a ler várias coisas assim, né, que a empregada, ela foi trabalhar, levou o filho, que não tem condições de deixar o filho em casa, que ela foi trabalhar, a patroa manda ela sair para passear com o cachorro, sendo que é para ficar em casa, fez aquela situação, coloca a máscara, você está protegido. O momento que essa criança ficou com a patroa, ela não conseguiu ali cuidar dessa criança e coloca ela dentro do elevador e vai apertando, o menino vai. Sim, desesperado. Só para quem está acompanhando e não sabe, é o caso do menino Miguel, né, que caiu do nono andar, enquanto a mãe tomava conta do cachorrinho da patroa, levava para passear, e a patroa não quis permitir que o filho ficasse com a mãe, né? Aí você vê assim a situação. Aí o menino ele vê a mãe lá do cima do prédio, óbvio, vê a mãe lá embaixo, pega e cai. Só que aí, como eu quero chegar assim na forma do tratamento pós isso, foi ocultada a identidade da patroa, pelo poder aquisitivo, pelo nome dessa família que representa naquele local. Aí a mãe, depois uma fala da mãe, se fosse ao contrário, eu já estaria em todas as páginas aqui, o meu nome estampado, tudo. Então, você vê, sabe, esse racismo estrutural, assim, que tipo assim, que vem proteger determinadas camadas da população. Sim, bastante. Tem até um outro exemplo, Cleusamar, que a gente vê muito no uso de drogas, né? Esses dias eu vi uma notícia a chamada da notícia era estampada assim: empresário é preso com 470 quilos de cocaína, se eu não me engano. Acho que era isso. Não lembro bem a droga, acho que era cocaína. Mas assim, se fosse 20 gramas de maconha, ia estar, e fosse outra pessoa da periferia, né, um pobre, um negro principalmente, traficante é preso com. Sim. Então, assim, o cara tá com quase meia tonelada de droga e a estampa da chamada é empresário é preso. Não é empresário, é traficante. O cara é traficante. Assim, aí você pega um menino que trabalha para o tráfico por qualquer condição que a gente sabe que existe, né? Condição de não oportunidade, de exclusão social, de várias coisas, e trabalha ali para o tráfico. O moleque é preso com uma quantidade pequena de droga e já é estampada a notícia: traficante, já tem quem é a mãe do menino, quem é o endereço do menino, onde ele mora, e é tratado com racismo estrutural mesmo, né, Cleisomar? As pessoas têm que ter essa compreensão. A chamada notícia, ela já parte do pressuposto racista. Então, eu vejo assim, as pessoas não se questionam, elas não se perguntam o porquê disso. Eu estava vendo uma live antes e a pessoa estava falando que nesse momento assim dessa pandemia,
quando começou essa pandemia, as pessoas vindo lá da Europa, hoje quem tem condições de ir para a Europa? As pessoas ricas, as pessoas mais abastadas. Aí, ele estava falando assim, a preocupação dele, isso me fez refletir, Marco. A preocupação dele é que agora isso já generalizou. Não está mais só nas pessoas que estão nas camadas mais pobres, está nas pessoas mais em situação de vulnerabilidade. E vai chegar um momento, ele falou assim, que a preocupação dele é isso se tornar assim, as pessoas não se comoverem mais. Exato. Por quê? Já está naquela população, aí ele até deu um exemplo, a diferença entre acontecer uma tragédia num bairro rico, numa cidade grande, e acontecer uma tragédia num bairro pobre. Então, aí eu comecei a refletir sobre isso, porque quando começou todo esse alarde, sempre começou as pessoas que viajavam para fora do país, tudo deu tudo aquele relato, tudo, mas agora já está assim generalizado isso, eu também estou preocupado em relação a isso. O que vai ser assim depois? Será que as pessoas realmente estão sendo mais humanas agora, estão sendo mais assim compassivas um com a outra, estão sendo mais assim empáticas? Sim. Existe isso, Cleisomar, a gente vê que em todo período da história, sempre que houve crises sanitárias, entre outras, mas vamos falar da sanitária, que é o que está acontecendo. Quando começa na camada da classe baixa, dos miseráveis, dos pobres, isso não incomoda o governo, isso não incomoda a casa grande, né? E só vai começar a incomodar quando isso atinge a camada as elites sociais, né? Porque aí não é o pobre que está morrendo, aí não é o negro que está morrendo, aí é a madame, é o dono da empresa, é o filho da madame na escola particular, ele já está atingindo uma camada que pode interferir negativamente na economia, né? Porque é sempre isso, né? A elite ela está sempre ligada a tudo que acontece a ela, acontece para a economia. Sendo que aqui embaixo, quem segura a onda da economia no país, do consumo do trabalho, da mão de obra, é o pobre. São as pessoas que produzem e consomem, né? Não é quem está investindo dinheiro, é quem está consumindo. Só para trazer aqui a fala do Danilo, trazendo a fala da escritora Conceição Evaristo, eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. Mas é tão bonito na fala dela que ela fala assim, eles combinaram de nos matar, mas a gente combinamos de não morrer. Para cravar ainda mais a questão social no próprio texto, né? Porque é uma luta diária, Marco. É uma luta assim diária. A gente tem que, como se tivesse que matar um leão todos os dias, para a gente, como se a gente tivesse que provar algo todos os dias, provar assim a questão do caráter, da idoneidade, tudo, porque esse sentimento assim, de não pertencimento a determinados lugares é extremamente assim, sabe, ruim, é doloroso, sabe? E muitas vezes você tem que, em determinados lugares quando você chega, você tem que se identificar. Quando você identifica, você colocar a sua posição, ó, eu sou isso, o pessoal até, nossa, e é ruim, assim, é muito ruim. Então, eu até, assim, anotei, mas tudo isso, ó, você vê, ó, até coloquei uma frase aqui, ó, a maior parte da história do Brasil, ela é escravocrata, né? Ó, então, foram 388 anos aí de escravidão, conta 132 anos de possível libertação. Você vê que não, é muita coisa para pouco tempo. Ainda colhemos graves consequências desse período. Aí eu penso assim, como que as pessoas conseguem resumir as nossas falas? Eu falo assim, 3 sílabas, mimimi. Sabe, é revoltante. Aí a pessoa sai para fazer as manifestações, tem pessoas que falam vitimismo, né? Vitimismo. 380 anos ali escravizados, contra
130 de libertação e fala que a gente colhe isso. Eu falo assim, as pessoas não negras, elas agora da atualidade, não participou, não escravizou ninguém, mas você tem uma responsabilidade social em relação a isso, de lutar. Tem uma fala da Angela Davis que eu adoro muito, que ela fala assim que não basta a pessoa não ser racista, ela tem que ser antirracista, porque a luta ela é de todos nós. Sim. Aí desse jeito a gente vai conseguir viver numa sociedade assim justa, igualitária, onde todas as pessoas têm os mesmos direitos, porque se você vai os acessos aos níveis na educação, as pessoas negras já saem lá atrás. Você não consegue concorrer de igual para igual. É isso mesmo. Você não consegue. Você não, infelizmente, a cor dela, ela é seletiva. Quando eu já vi relatos, assim, de em determinados lugares, você está lá trabalhando lá dentro da casa, tem lá a empregada negra e a branca, a patroa chega na branca, vai estudar. Você é tão linda. Esses dias, assim, eu fico vendo, assim, a minha filha assim, tem assistido assim, alguns vídeos, tudo, ela fala, sou princesa, tudo. Eu não acho uma referência de princesa para ela. Uma princesa negra, você deve ter, você viu com certeza aquele caso lá do George Floyd lá nos Estados Unidos. Você vê que a emissora de televisão, a Globo, o pessoal comentando, de repente tem vários comentários, porque a Globo tem vários jornalistas negros, por que não colocá-los para falar sobre isso? Tanto que quando colocou, e eles puderam dar a sua opinião ali, até então eles estavam invisíveis. Sim. E quantos escritores, produtores, quantos artistas muito bons que são invisíveis à nossa sociedade. E ali foi um momento assim que eu vi que muitas pessoas se sentiram empoderados. E eu vi ali que eles tiveram assim de poder opinar, porque uma coisa é você falar, vamos por exemplo, você falar ensinar o padre a rezar a missa, o padre. Agora, outra coisa é o negro, o próprio negro, ele falar daquilo que ele vive, daquilo que ele vivencia diariamente. Sim. Então, eu falo assim que a minha luta, Marco, realmente uma educação assim, antirracista mesmo, que eu começar lá na base, onde as crianças desde cedo ali elas possam conviver, saber a sua história, saber da história do povo, do povo brasileiro, do povo negro, do povo afro, do povo indígena ali, para que eu acho que como o racismo ele é construído, ele pode ser desconstruído também. Claro, claro. Com muita luta, né? Sim. Sim. A gente tem esse caso do Floyd, né? Do George Floyd nos Estados Unidos. Ele gerou muito bochicho aqui no Brasil, que é sobre as manifestações, né? Por exemplo, nos Estados Unidos a maioria não é negra, né? O negro é realmente a minoria populacional lá. E aqui não, aqui no Brasil a gente tem a maioria negra. Sendo o último país a abolir a escravidão, né? Pela pressão externa, pela pressão da Inglaterra principalmente, e também por uma questão óbvia que era a questão comercial, né? Questão econômica, mas pautada mesmo no comercial. E a gente tem lá nos Estados Unidos movimentos muito fortes da luta dos negros contra o Estado, a favor da igualdade, pelos seus direitos. E aqui no Brasil, o que está pegando, que eu vejo muitos colegas em debates falando sobre isso, leio muita matéria sobre isso, e normalmente isso é ferramenta de quem é a favor do governo para atacar a gente das esquerdas, da luta, que é o seguinte, mas nunca teve no Brasil um movimento negro para lutar por direito. Mas como que nunca teve? Sempre teve. Sempre teve. A vida toda, desde quando... Não, durante a escravidão teve. Nossa! A luta da sobrevivência, da igualdade do negro sempre existiu no Brasil. Onde você estava que você não viu? É realmente por causa disso, porque você não estava de olho, você não se preocupa com isso. Né? Não você, né? Quem está assistindo a gente, mas sim, a pessoa que vem com esse discurso, né, Cleison? Se você não está vendo,
É porque você não vê que quem serve teu prato é negro, quem limpa o teu carro é negro, quem limpa a rua onde você mora é negro. Então você não está vendo ninguém, as pessoas não existem para você, é isso que está acontecendo? Porque realmente ele não consegue se compreender que existe uma luta diária do negro. Eu como pessoa branca, não tenho um décimo da capacidade de compreender o quanto é difícil a luta do negro em qualquer lugar do mundo, mas principalmente no Brasil. Porque eu só posso imaginar e eu só posso tentar lutar junto. Nunca vou sofrer isso na pele. Assim como eu nunca vou sofrer a violência que uma mulher sofre na pele. A única concepção que eu posso ter é imaginar o quanto ela sofre, o quanto o negro sofre, e tentar lutar junto, né? Fazer isso virar uma luta de todos nós. Mas, obviamente, com a representatividade negra na frente. Né? A gente tem que ter essa consciência. Por que é ele que está puxando o bonde? É porque é ele que sabe como que é. Né? Não tem como eu escrever uma nota de repúdio e levar para um grupo afrodescendente e falar assim, ó, gente, agora é assim, tá? Ó, eu estou trazendo aqui a cartilha, estou ensinando o negro a lutar por seus direitos. Não, claro que não. E as pessoas não têm essa compreensão, né, o Cleisomar, dessa luta pautada pelo próprio negro. Aí fala assim, mas ele já tem cota, ele já se faz de vítima, ele já vem com coitadismo, né, que é uma palavra que eles adoram usar contra a gente, né, coitadismo. Que mais que eles querem? Pô, como assim? Que mais que eles querem, meu amigo? Ele quer sobreviver, ele quer não tomar tiro na rua. Ele quer ser abordado por um policial da mesma maneira que um branco não com violência. Sim, claro. Sem contar que a gente convive assim diariamente com aquelas palavras e frases pejorativas, que às vezes inconsciente ou conscientemente as pessoas falam, denegrir, lista negra. Eu lembro, Marco, quando na sala de aula com os meus alunos, quando a gente chegava assim, nesses termos assim, determinados no momento do material didático que nós usávamos, eu falava assim, gente, o que está escrito aqui não é a verdadeira história, então eu vou contar, então eu vou fazer uma listamento de palavras para a gente deixar de usar o nosso vocabulário. Quando as pessoas falam, eu vou, tem essa carteira aqui, cuidado se neguinho ver, neguinho, amanhã é dia de branco, vou trabalhar, amanhã é dia de branco. Palavras assim que muitas vezes você faz aqueles trocadilhos, o negro é mais né, o carvão, isso ou aquilo, que muitas vezes a gente ouvia, ou muitas pessoas ouvem, para ele não ele ser inserido em determinado grupo, é que ele ouve e não fala nada, ele não não argumenta, aí ele vai ser o chato, ser uma pessoa, é brincadeira, tudo isso, é mimimi, mas dói isso, dói. E quando a gente fala para as pessoas, tipo assim, até mudar esse vocabulário, até mudar esse jeito de falar, porque essa pessoa, muitas vezes, ela falou isso a vida inteira porque ela ouviu, que ela ouviu de alguém, e ela reproduz o que ela ouve. E então, quando você fala isso para uma pessoa, a pessoa que está ouvindo, você não está dentro dela para saber o que ela está sentindo. Aí as pessoas não se preocupam. Realmente, as pessoas elas não fazem os questionamentos, os porquês disso ou aquilo. Por que a gente tem acompanhado agora? Você vê um exemplo, vai lá dentro dos ministérios, a gente não tem lá um representante negro lá dentro do judiciário, a gente não tem ninguém lá dentro que representa a gente, a equipe do governo, a gente não tem uma representatividade ali dentro. E o porquê disso? Como você falou antes, assim, né, você vai no hospital,
Você não vê, assim, é muito difícil. Sabe o que eu falava para os meus alunos, Marco? Fazer uma brincadeira, você faz o teste do pescocinho, do teste do pescoço. Vai na rua do comércio, a principal rua da cidade, faz o teste do pescoço. Como que é isso, professor? Olha para as lojas e vê quantas vendedoras negras tem ali na loja, naquela loja, nos shopping centers. Quantas vendedoras negras estão ali para... Você vê que um centro assim elitizado ali nas lojas de comércio, quantas? Não tem. Agora vai olhando assim para lá para a faxina. Aí, então, até muitas vezes tem pessoas negras assim que elas não entendem que até querem estar lá em cima, mas entendem, elas começam a aceitar que aquilo ali não é o lugar deles. E a gente tem que estar, o nosso lugar é onde nós queremos, onde a gente quiser ir, né? Esse é o nosso lugar. Por isso que eu falei, nada contra desempenho, a gente vai onde quiser, a gente chega onde quiser, a gente tem que ter, tendo as oportunidades, nós tendo, assim, a políticas públicas, assim, realmente, assim, firmes e eficazes, a gente vai chegar, mas só que a pessoa tem que mudar esse pensamento, ter uma consciência coletiva, pensar no outro. Então, isso que eu falo assim, é um trabalho de formiguinha, começar lá na base, na educação, e se estendendo. Talvez a minha filha lá na frente, ela vai colher, como nós estamos colhendo agora a luta dos nossos irmãos lá atrás, irmãs e irmãos lá atrás, poder ter um acesso a uma educação de qualidade. Quantos morreram lá atrás para que nós pudéssemos estar aqui? Quando que a gente já está debatendo, conversando aqui abertamente, falando para várias pessoas, e a gente está discutindo assim um assunto tão pertinente, quanto que a gente estaria se várias pessoas lá atrás não tivessem entregado as suas vidas, várias pessoas lá lutaram, ainda lutam até hoje incansavelmente, para que a gente possa andar na rua tranquilamente, poder sentar ali fora, poder dar uma volta, andar, tem cidades e grandes aí, se um negro depois das 10 horas, se ele andar, for pego na rua, ele não sabe que você vai chegar, voltar para casa dele. Sim, sim, é péssimo. Isso é um dos exemplos do quanto o Estado, né, o sistema pode ser desumano, né? Que é criar Sim. essa desigualdade pensada nisso, né? Realmente pensada nisso, porque impedir o negro de fazer parte das camadas sociais mais altas é o jeito que se tem para realmente continuar plantando a desigualdade. Esse, Sim. na escola mesmo, né? Nas escolas públicas, particulares, enfim, no, na universidade, né? Na educação superior, não garantir o acesso é aumentar a desigualdade. E como você bem falou, Clesiomar, eu admiro muito essa fala e eu acredito nisso porque é o que tem que ser representado. Não basta, trazendo a fala da Angela Davis, né, que também, se eu não me engano, ela foi do movimento dos Panteras Negras, né? Ela traz essa fala do antirracismo. Não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista. E isso é óbvio que tem que acontecer. A gente não pode deixar acontecer uma cena de racismo e achar natural, e achar que é um simples bullying, né? Porque o bullying, ele parte disso também. Ele também é parte do racismo estrutural, né? Dependendo da forma. A gente não pode achar normal que o gari seja negro e ele não, e quando ele consegue um local na universidade ou quando ele consegue estudar, ele sofre preconceito por causa disso. Ele está tentando ganhar a vida, tentando combater o sistema que mina a vida dele próprio e as pessoas impedem disso acontecer. Né? Eu sempre trago um exemplo, Domar, de uma coisa que eu presenciei, que foi um pedreiro trabalhando numa loja de madame, assim, e alguém pediu para tirar uma caminhonete uma Hilux da vida, assim, tirar de uma vaga que estava bloqueando a descarga de produto, né? Que era uma vaga de carga e descarga. E perguntaram ali na loja quem era o dono, nenhuma madame era dona, e aí o pedreiro levantou e falou: não, é minha, peraí que eu vou tirar.
Ele saiu da loja, já começaram a falar horrores dele, porque ficaram indignados. Como que o pedreiro pode ter um carro que a madame não tem, sabe? Como que o pedreiro conseguiu juntar dinheiro, que ele ganha. Então você vê que aí existe uma não compreensão total do sistema, né? As pessoas realmente querem manter a desordem como ela é, né? Eu só vou trazer uma fala aqui, Sim. que o pessoal foi mandando aqui, eu deixei passar meio batido. O Danilo, não, esse daqui a gente já leu, a fala da Fabiola. Fabiola Mello, eu presenciei Sim. várias vezes amigos meus sofrendo racismo. Todas as vezes eu questionava a pessoa, não suporto isso. É bem o que você estava falando, né, Cleisomar? Achar isso natural, né? Achar a piadinha racista natural é reforçar o racismo, né? A gente tem que combater qualquer tipo. Obrigado, Fabiola, pela mensagem. Tem outra aqui do Danilo. Gostaria que você comentasse como é ser gestor escolar negro, como a comunidade escolar reagiu ou tem reagido. Ô, Cleiton, mas peraí, eu só vou falar para você esperar um pouquinho essa daí, que eu ia Sim. entrar nesse ponto também, porque aí a gente já fala um pouquinho da escola, que Sim. é um assunto primordial. Mas deixa eu pegar uma outra aqui para a gente trazer, ó. Também tem, pô, da Daniele Buterello, ó. Amigo querido Clivomar Inácio, profissional ímpar. A gente que, Trabalha comigo lá, o diretor. pô, não tem como não gostar. Quando eu conheci o Clivomar pela Merda. primeira vez, foi numa palestra que a gente fez na Câmara Municipal, e foi quando já estava começando a pandemia, né? E eu Sim. fiquei, assim, vidrado no Cleisomar, eu adorei, é uma pessoa que eu já tenho um carinho, um amor muito grande, assim, sem ter tomado uma cerveja junto, assim, mas é um cara que eu gosto. Não é natural, Roberta, não é natural, não é normal qualquer atitude racista. Quem presencia tal ato e nada faz é conivente também, óbvio. Com É isso, certeza. Roberta, obrigado pela fala. Agora trazendo para o Danilo, e também para trazer esse assunto, pois Omar, eu imagino como deve ser um gestor escolar, um diretor de escola negro, numa cidade como Monte Alto, por exemplo, ou como qualquer outra cidade que a gente sabe pelos interiores, né? E como isso deve ser difícil. Primeiro, aí eu vou trazer um dado seu, uma informação sua, perdão. Além de professor e diretor escolar, você é mestre em educação sexual. Sempre que eu vi alguém que era mestre em educação sexual ou que qualquer coisa de educação sexual era mulher, já criava um impacto abismal na sociedade. Ninguém entendia o que era educação sexual e o que levava uma pessoa a estudar educação sexual. Aí a gente tem um homem, diretor de escola, professor, negro na educação sexual. Eu fico imaginando o quanto alguém fala pelas costas sobre isso, porque deve ser barra pesada. Como é isso, Cleisomar? Ser um gestor de escola e tentar transformar a realidade escolar e fazer os alunos compreenderem o antirracismo, fazerem compreender o perigo das práticas do bullying, como é lidar com a educação hoje em dia. E aí, se você quiser trazer para o ambiente da EAD, fica à Sim. vontade, a casa é tua, mas dá uma dica para a gente, ou melhor, dá um exemplo para a gente de como ser esse gestor escolar. Faz um ano e alguns meses que eu trabalho na cidade de Catanduva, né? E como gestor escolar lá. E no começo, assim, o que eu percebo, assim, que foi um choque, assim, para algumas pessoas, até a comunidade, assim, escolar, que de repente você está ali, agora é um gestor negro, e a minha escola é situada, assim, num bairro, um bairro, assim, de periferia, uma escola, assim, muito boa, uma escola, assim, acolhedora. Só que aí eu percebi assim que muitas das vezes assim
é diferente às vezes eu me senti assim, é, como que eu falo, tô tentando achar uma palavra que você está ali no local para começar, nós somos ali, nós estávamos, acho que sou eu e a outra diretora, a diretora Franciele, sabe, nós somos a cota ali dos gestores, então, o concurso, 25 vagas, né? Então, eu e ela, quando nós temos as reuniões, nós somos a cota ali dos gestores. E quanto mais você percebe que você vai subindo assim no cargo, você vê que vão tendo poucos negros, se tem. E então, eu penso assim, nossa intenção, assim, primeiro, na minha escola, de implantar essa educação antirracista, junto ali, aliar com o projeto político-pedagógico da escola, esse ano a gente vai ter que fazer para os próximos anos. E, então, são muitas, se fala algumas coisas assim, vamos supor, se fala, não fala-se diretamente a mim, mas às vezes alguns olhares de algumas pessoas, alguns olhares assim, algumas falas, eu falo assim, algumas falas assim, pejorativas que soltam, e só de você estar presente ali, as pessoas já começam porque às vezes era uma prática assim, comum, mas você estando ali presencialmente, as pessoas já começam a ficar mais tolhidas, aí eu percebo, Marco, e vejo que falta assim uma consciência coletiva, as pessoas assim se envolverem assim com o tema, para que elas disseminem isso, que nós assim, se eu estou ali num cargo gerencial, foi lutado, foi uma conquista, foi tudo aquilo, mas não é que eu seja visto como uma pessoa assim normal, tanto que poderia ter outra pessoa. Aí eu percebo assim, em alguns lugares, eu ia até assim comentar que nós temos aqui algo já é moda, aquele crachá, o crachá, né? Então lá está escrito diretor escolar. Alguns lugares assim que eu vou, vamos supor, se eu coloco o crachá, então as pessoas lá olham, aquilo ali parece que abre, as pessoas ficam assim, ó, nossa, às vezes eu olho, olha lá, já fica olhando bem para ver o que está escrito mesmo ali, sabe? E eu fico, sabe, é uma coisa assim que... Aqui, né? Cria uma confusão na cabeça da pessoa. Para mim, assim, o porquê disso daí, nossa, então você vê como que está enraizado esse racismo assim na nossa sociedade. E onde se você vê o negro com um carro bom, num cargo bom, o que ele fez para estar ali? Então, eu procuro ali dentro na escola que eu trabalho, na comunidade que eu trabalho, ser o mais natural possível, ser eu mesmo, as pessoas me conhecem, sou bem receptivo, só que essas palavras pejorativas eu já não aceito, tudo, então aos poucos a gente vai colocando ali alguma coisa, só que o intuito mesmo é que eu luto assim, por uma escola, que a minha escola seja assim, bem diversificada, todos ali se sintam à vontade, sem repreensão nenhuma. E agora, infelizmente, agora tipo, nós temos tendo que estar trabalhando assim, em casa, as aulas cessaram, né? Você viu que foi uma mudança muito grande assim, na vida de todos, né? A educação está parada. Aí eu estava até vendo, Marco, que o professor ali com 30 anos de sala de aula, de repente, tendo que usar as mídias, usar as plataformas, tendo que se reinventar. Aí você vê que a gente não sabe nada, a gente sempre está precisando do outro. Algo que veio assim, que mudou a vida das pessoas. Aí os professores se reinventando. Aí a gente começa a ver assim, vamos fazer um levantamento de dados, quantas pessoas têm acesso à internet? A maioria das pessoas tem acesso à internet em celulares. Muitos não têm computador em casa. E a internet do celular é diferente da internet que que a pessoa tem em casa. Você tendo ali os professores tendo que se reinventar, fazendo essas aulas remotas, o teletrabalho. E ao mesmo tempo,
tentar dar uma aula de qualidade, né? Fazer com que o outro que está do outro lado, o aluno, muitas vezes o aluno ele tem medo, ele tem receio, ele não quer fazer, não tem aquele comprometimento, e o professor aqui desse outro lado tendo que se reinventar, sem contar que, tipo assim, as aulas, eu falo com meus professores, fazem aulas práticas, pensando nos recursos que os pais têm em casa, que todo mundo está passando por um momento difícil, muitas pessoas perderam o emprego, então, muitas pessoas aqui tem pais que acham que agora estão fazendo o papel dos professores, as aulas ficaram agora aulas invertidas. E, então, eu falo assim que juntos, assim, tanto o professor, os pais, a gestão, a gente tem que, eu falo assim, para a gente ir assim por um caminho que a gente que um se ajudar, nós assim nos ajudarmos uns aos outros. Só que eu penso assim, é um momento assim que um trabalha essa saúde mental desse professor agora, que no começo você ficar em casa, no começo, os 10 primeiros dias, é uma coisa, e agora? Já faz tempo, já faz meses já que nós estamos em casa. De você não poder sair. E você, às vezes você prepara uma aula de 3 minutos, mas para chegar a esses 3 minutos, você ficou horas antes preparando esses 3 minutos para chegar ao pai em casa. Sim, sim. Então, eu vejo assim, que a gente até conversa, eu converso bastante com as minhas professoras, que talvez a gente vai sair mais valorizada agora dessa. Pode ser que sim, pode ser que não. Tomara que sim, né? Porque eu até vi um. Só para trazer um dado também, Cleisomar, se eu não me engano, são 68% dos alunos da rede estadual que não têm acesso à internet. Sim, 60%. E aí as pessoas falam assim: mas ele tem celular, ele tem não sei o quê, o celular é melhor que o meu. Então, mas isso não quer dizer que ele tem acesso, não quer dizer que garante, né? Não quer dizer que ele consegue, com a internet que ele tem, fazer parte das aulas, como quem está no centro da cidade, por exemplo, né? E aí, para uma outra, virou até meme isso, né? Uma mãe perguntando quando ia voltar às aulas, né? Porque ela já não aguentava mais o filho em casa. Pô, você não aguenta o filho em casa, mas até esse tempo estava lutando para ter homeschooling, né? Para ter educação, sim, né? Então, você vê que nem esse discurso do homeschooling, claro, dentro do formato que a gente está falando, né? sim, Não está pegando, porque não é a mesma coisa, né? A gente tem, por exemplo, um índice muito pequeno de feedback de alunos nesse período da EAD, né? Nesse período do teletrabalho, porque realmente tem aluno que não tem condição. Eu tenho alunas que não têm celular, que realmente não têm, e são alunas do ensino médio já, né? Que tem que esperar a mãe chegar em casa, ou o pai, ou um tio chegar em casa para usar o celular, porque não consegue acompanhar as aulas pela TV, porque também trabalha no horário. Então fica difícil lidar com esse tipo de situação e achar que esse período da EAD vai salvar alguma coisa, porque não vai salvar a educação. A gente está lutando para conseguir levar a educação e levar essa estrutura, levar o apoio curricular, essa assistência emocional, né, da sim, educação para o aluno, porque não é só essa presença do currículo que ele precisa do apoio emocional também, porque está sendo difícil para nós, professores, mas para o aluno está sendo muito barra pesada também lidar com isso. Para os pais, então, nem se fala. Como você falou, Clismar, a gente vem da educação 10, 20, 30 anos como professores, dentro daquele formato, um formato padronizado que a gente conhece, uma estrutura que a gente domina, e para o aluno também é assim, ele está dentro daquele formato de sala de aula, da educação tradicional, que ele conhece. Numa crise sanitária dessa, uma pandemia, mudou totalmente. Não mudou só para o professor. Para o aluno também é difícil lidar, porque a grade ela se pulverizou, né? Os horários são muito esparsos durante o dia. Então a gente tem um novo modelo de educação que não está afetando só o ritmo do professor. Para o aluno, isso interfere muito. E aí você pensa o seguinte:
para gente que consegue ser um pouquinho metódico, um pouquinho, manter um pouquinho o objetivo, o foco, está sendo difícil. Imagina para um adolescente que está com os hormônios a milhão, ele não sabe o que está acontecendo, ele não sabe o que ele quer da vida dele, e aí chega para ele e fala, amiguinho, agora você vai ter que seguir a aula aqui pelo celular, tá? Vamos tentar. Por mais que ele tenha a ferramenta na mão, essa estrutura mudou a concepção, né? Então, imagine, você falando do adolescente, a minha escola já é educação infantil. Imagine se a aula remota na educação infantil. Você manter é, a criança ali parada perante o celular ou o computador para fazer a atividade. Aí os pais que trabalham, que muitos fazem atividades no final de semana, às vezes o pai tem 2 ou 3 filhos, tem alunos que moram com os avós, muitas vezes os avós, o avô já tem casos que a avó foi lá falar comigo, eu não sei ler e escrever, e a minha filha trabalha, então no final de semana que ela está em casa, então no final de semana que vai fazer atividade, eu vou mandar sempre atividade atrasada. Porque ela trabalha, eu cuido dos meus netos, só que eu não sei ler e escrever. E você vai exigir o quê dessa pessoa? Não tem. Você tem que ser, um momento desse, você tem que ter uma sensibilidade, de ser empático, se colocar no lugar do outro também, que está difícil para os dois lados. Pro professor e pro educando. Então, professores tentam se reinventar mesmo, vamos supor, você tem que ter um espaço na tua casa, vamos supor, você está ali dando o seu teletrabalho, você montar um espaço, você saber, você interiorizar que eu estou numa sala de aula agora, eu estou ali, você vai, se troca, você se prepara para... E como que a pessoa do outro lado está te vendo? Você está querendo, você quer atingir, você quer dar algo de qualidade, você não quer fazer uma coisa assim, meia boca, se você quer entregar algo. E o tete a tete, dentro da sala de aula, o professor, isso jamais será substituído, o contato, às vezes aquele feeling, depois você está na sala de aula que você está explicando algo assim, você num olhar que você dá uma olhada geral, você vê às vezes o aluno está entendendo ou não, só da expressão dele, e muitas vezes fica difícil através, assim, das mídias. Então eu vejo, assim, que é um momento, assim, que passando isso, agora essa mídia pegou de verdade, que vamos supor, a diferença assim, vamos supor, o EAD com a aula com a aula remota, mas são ferramentas que virão auxiliar esse professor a, a melhorar essa aula. Só que eu vejo assim que infelizmente, eu vejo assim como você falou no início aí que esse dado que você trouxe que 68% de alunos, né, que não têm acesso à internet. E como que ele vai trabalhar? Pensa agora, mudou o Enem, né? Acho que mudou a data. Quantos cursinhos não foram fechados? As pessoas que dependiam desses cursinhos populares para estar estudando, para fazer uma prova de qualidade, para tentar almejar uma faculdade. E aquelas crianças, aqueles alunos que têm a estrutura em casa, toda aquela estrutura de estudar, consequentemente sairão na frente. Já está na frente. Sim. Porque ele está ali na casa dele, tem internet, e está ali estudando. E consta os que não estão estudando. Sim. A gente tem uns exemplos aqui do pessoal conversando. A gente bateu mais de 1 hora já. Nossa, faço tempo que nem vê, cara. É um assunto que se deixar vai a noite inteira, meu. A gente tem aqui da Daniele. A sensibilidade faz toda a diferença. Uma gestão que tira de letra, tem muita empatia. Pois é. Isso é sem dúvida, né? Uma simpatia, uma empatia impressionante. O João também é professor de Ribeirão e Serrana. Não basta o recurso tecnológico, o ambiente de estudos nesse momento em que vivemos conta até mais do que isso. Realmente, verdade. Não adianta ter a ferramenta e não ter a compreensão, né? O ambiente em si faz falta, né? A pessoa está ali envolvida. Porque eu estou às vezes fazendo as aulas aqui, falando com o aluno, estou na cozinha fazendo almoço e falando com o aluno, assim, às vezes eu esqueço o que eu estou fazendo. A gente tem aqui a Verônica. Infelizmente, a realidade escolar é outra.
muitos sem acesso à internet, ou até mesmo tentando fazer sozinhos. Verdade, Verônica. O pessoal Verdade. fica meio perdido. A gente tem a Marina também, que é professora da Unesp. Tenho alunos que nem celular têm, então estão acompanhando os vídeos e aulas na madrugada no celular de algum familiar empresta. Aí, tá vendo? Que algum familiar empresta. É muito absurdo achar que os alunos têm os mesmos acessos e fora as questões de saúde mental de discentes e docentes em meio à pandemia. Ah, sem dúvida. Ela Meu traz Deus. uma ideia para a gente aqui que é fundamental. A saúde mental nesse tempo de pandemia está indo para o além, né? Porque está pegando todo mundo. Eu conheço professores e alunos que estão sofrendo muito com essas questões de saúde mental nesse período, porque existe um isolamento muito grande, né? Parte da sociabilidade que eles tinham, a grande Acabou. parte, estava na sala de aula, né, Clisomar? Sim. O João, como comparar o jovem filho único ou com só mais um irmão que tem o seu quarto com o que vive em uma casa com vários irmãos, né? Aquela pessoa que tem a casa pequena, Sim. quarto para 5 irmãos. O ambiente de estudo é fundamental para esses alunos. Ele dando a letra aqui, continuando aquela ideia. A Verônica, imagina a educação infantil, né? A atividade que o pai tem que fazer é a de fazer bolinhas com papel. Nós, professores, entendemos e os pais, né? Nós, professores, entendemos e os pais. Será que eles entendem? É verdade. Difícil essa situação. Realmente, né, Clisomar, na sala de aula, o professor mínimo que ele está fazendo, né? Ele tem uma programação, ele tem um conteúdo prático, e ele sabe que aquela pequena atividade que ele está fazendo faz sentido dentro do ambiente, dentro do que ele está propondo. De repente, os pais não têm essa relação. A Daniele, A Daniela. é bom salientar que estamos na mesma tempestade, mas cada um em seu barco. Ouvi isso ontem em uma live, e é bem assim, estamos tentando, mas agora está explícito a desigualdade social representada na educação. Perfeito, Daniel. Verdade. Verdade, Exatamente. Daniela. Essa pandemia trouxe à tona essa desigualdade, né? Não só da educação, né? Porque todas as outras. Verônica, a pandemia só escancarou a desigualdade, realmente. Marina, continuem na casa. Não, mas é gostoso. Eu vejo assim que realmente está escancarada toda essa desigualdade, porque realmente muitos não têm o acesso. E o professor ele tem aquela didática, sabe? Aquela didática do ensinar, que para muitos pais, mais que a atividade seja simples, mas muitos não conseguem transmitir aquilo ali para o aluno fazer com que o aluno aprenda. Então, eu vejo assim, muitos pais estão irritados, estão bravos, chateados, preocupados. Isso a gente tem que, é até compreensível, mas a gente vê, assim, que muitos realmente, assim, Marcos, infelizmente, eu vejo que essa pandemia veio para se segregar, mas ainda o selecionar, tipo assim, está escancarando como que a gente já, tipo assim, já sabia disso, mas agora está tornando visível, só não vê quem não quer. Então a gente carece de realmente políticas públicas que venham sanar isso para que tentem, assim, equalizar isso daí, sabe? Esse momento. Olha o João Francisco. João, ele trouxe. Ô, João, obrigado por ter posto de novo, porque eu perdi essa fala lá em cima, ainda bem, que ele trouxe. Ó, depois de 300 anos de escravidão, como combater as heranças malditas desse período? Vou dar um exemplo. A necessidade de exaltar o bom patrão que não cumpre mais do que sua obrigação. Pô, é verdade, a gente tem essa necessidade do combate em todos os lugares, né? É o que eu sempre falo, assim, para quem acha ou vem com aquele discurso de que a educação vai salvar o mundo. Não, a educação não vai salvar o mundo. Sozinha, a educação não vai resolver os problemas, porque a educação é parte do problema, Sim, está inserida. E a gente precisa da educação como estrutura, a gente precisa da família, da sociedade, da economia, das várias instâncias do governo, a gente precisa de todo mundo
compreendendo essas questões para se ter uma diminuição da desigualdade. Se não, pôr isso nas costas dos movimentos negros, da educação, dos movimentos feministas, e deixar para que eles resolvam, para que a gente resolva na educação, isso é uma... Não, claro. O Danilo trouxe também... A crise sanitária trouxe à tona as nuances realmente escancarou, né, Cleisomar? Cleisomar, só deixa eu fazer uma coisa, porque aí eu consigo te deixar mais à vontade, ó. O papo tá fenomenal, eu tô adorando, de verdade. Só que a gente tem que liberar o Cleisomar também daqui a pouco, porque, né, diretor de escola deve ter mil coisas para fazer para a semana inteira, né? Então vamos fazer até 1 hora e 20 minutos, a gente tem mais 8 minutos. Aí eu vou te deixar livre para falar o que você quiser e trazer suas ideias aí, porque está muito bom o papo. Foi assim, foi muito bom assim, gostou de poder discutir, dialogar, né? E ter assim a participação assim, de vários colegas e várias colegas assim, o Danilo, a Dani, teve a Roberta, a Verônica, a Daniela é diretora comigo lá em Catanduva também. Nós somos assim um grupo de diretores, Marco, que nós entramos todos juntos. E nós sofremos as mesmas angústias. A gente tá, tipo assim, não aprender, é um novo. A gente sai de uma sala de aula, você vai para o cargo de gestão, então você tem agora uma visão total, assim, da escola. Até então você tinha só da sua sala de aula. Então a gente se ajuda muito, a gente, um ajudando o outro, um fazendo aquilo. Então a gente aprende muito um com o outro. Então, assim, está sendo assim, muito bom assim, a gestão lá para mim. É claro que nós temos assim, que pontuar algumas coisas. Eu percebo assim, que a gente lutasse uma educação antirracista, assim, tipo assim, é um trabalho de formiguinha. É começar ali na base, e eu, como estou assim na educação infantil, é começar ali, começar com projetos, começar assim com, primeiramente, conscientizar os professores, para a gente, aquilo ali vai se disseminando até chegar, porque a gente colher esses frutos bem lá na frente, sabe? Então, e as pessoas, quando elas me veem ali, eu quero que elas se sintam, assim, totalmente à vontade, que ali está uma pessoa humana, uma pessoa que sente dores igual a ela, uma pessoa que chora igual a ela, que a cor não seja o critério ali de seleção, entendeu? Que elas me vejam ali como uma pessoa, e não só ali no meu bairro, mas em outros lugares que eu andar. Isso é um desejo nosso de nós negros, podemos assim, andarmos assim tranquilamente, e há lugares, se eu for num restaurante caro ou não, se eu puder andar de avião ou não, que eu seja visto como uma pessoa normal, igual ele, com total direito de qualquer outra pessoa. E então essa é a nossa luta. E eu quero agradecer, sabe? Agradecer mesmo por esse momento, assim, que foi, assim, muito bom mesmo, ver assim, as pessoas participaram, que foi um momento rico. Espero que as pessoas, ao ouvir assim, as nossas falas, se sintam-se incomodadas, assim, e não, vamos lutar pela causa, porque nós somos um povo brasileiro, sabe? Nós somos um povo brasileiro de lutas, de conquistas, mas que infelizmente ainda esse racismo estrutural é muito grande e precisa ser combatido e eliminado mesmo. Sim, tem toda a razão. Vamos lembrar o seguinte, a gente tem que lutar principalmente contra o racismo e o racismo legitimado pelos governos, né? Não é Sim. só o caso do governo atual, né? A gente tem uma luta legitimada desse atual governo, mas a gente não pode aceitar o racismo, os preconceitos, o sexismo estatal, né? A gente tem que lutar abertamente contra isso. É claro que a gente tem que lutar contra o médico racista, o advogado racista, o professor racista, tem que lutar contra toda a estrutura racista. Mas a gente não pode permitir
que o sistema seja racista, porque senão o sistema vai sempre impedir as pessoas e vai sempre promover a desigualdade, né, Cleisomar? Eu agradeço demais, demais a sua presença com a gente aqui. Fiquei muito feliz que você aceitou o convite. Eu acho que a Edilane não está aparecendo, porque deve ter emoji, e alguns emojis não aparecem aqui para a gente, mas no Facebook aparece. Minha cunhada. E assim, Cleisomar, a sua presença é fundamental. E eu acredito muito que a sua luta para transformar a educação numa educação mais igualitária, ainda mais uma educação de base, é um dos passos principais e fundamentais que vai fazer com que a gente tenha uma geração de pessoas que realmente lutem vão lutar contra a desigualdade. Tomara que daqui a 15 anos, 17 anos, 18 anos, que é o período que leva a geração, tomara que a gente tenha uma sociedade mais igualitária, uma sociedade melhor. Porque realmente viver nesse nosso período aqui está sendo barra pesada. O João, o que legitima o racismo é o próprio sistema, Marco. Exatamente. Não, é exatamente isso. Sim. A gente não pode permitir que o próprio sistema seja racista. É claro que lidar com o vizinho racista é uma coisa, mas permitir um sistema racista, isso tem que ser combatido. Até Tem, realmente. temos uma gestão e logo enfrentamos uma pandemia. Olha a responsabilidade, meu amigo, não deve ser fácil. Estamos fazendo o melhor dentro das possibilidades. Não podemos ficar calados. Racismo é sinônimo de ignorância. Pois é. Aqui a Verônica. Parabéns aos dois. Ótimo debate. Obrigado, Verônica. O Cleisiomar. Obrigado. Parabéns, Cleisiomar Inácio. Inácio. Daniele também. Pô, não tem como. Fez uma figura ímpar, cara. Não, mas É diferente, assim, é bom conversar com gente que tem um espírito para frente, assim, um espírito que não tem a energia fechada, né? Ou tá sempre querendo inovar e trazer muito enriquecimento para a gente. O Cleisiomar é uma pessoa assim. Eu fico muito feliz de poder fazer parte desse núcleo de amigos, de conhecidos seus e trazer você para dentro sempre que possível, porque você realmente é uma figura que enriquece, Cleisiomar. Eu agradeço muito, eu aplaudo o seu trabalho na escola, o seu trabalho na vida, a sua luta, e tudo que você precisar, eu tenho certeza que você, ou melhor, pode contar com a gente, pode contar comigo aí para o que der e vier, porque essa luta tem que ser levada a sério mesmo. Cleisiomar, brigadão, tá? sim. Valeu. Agradece aí a Nenê, a esposa, por ter permitido esse tempinho aqui com a gente. Demais. Pode fazer suas considerações aí, fica à vontade. E a gente já vai. Obrigado. Sim, eu que agradeço, Marco, esse diálogo assim rico, gostoso, assim, construtivo, que nós possamos assim ter mais diálogos assim, que é muito importante, assim, muito salutar, né? E eu estou sempre à disposição para estar discutindo, para estar debatendo. E você também, nós tem uma sabedoria assim imensa, você sabe colocar assim bem as palavras, sabe contextualizar assim muito bem. E eu aprendo muito com você. Eu até falo para a Juliana, nossa, hoje eu vou aprender mais um pouco com o Marco. E isso é gostoso, a gente aprender assim com o outro. E que eu aprendo com você, eu passo para frente também. É muito bom, então eu agradeço. Omar, a educação é realmente a gente aprende ensinando e ensina aprendendo, né? Sim, verdade, é uma via de mão dupla, o Paulo Freire. Né? O pessoal não gosta aí, mas a gente sabe. Nossa. É Omar, assim, a gente também. aprende com o outro. A gente aprende com o outro. Então, eu falo assim, que as pessoas, ninguém se conscientiza sozinho, as pessoas se conscientizam assim, em grupos, no coletivo. Então, é nas vivências, nas experiências que a gente se aprende enquanto pessoa. Então, o ser humano está sempre em construção. Sim, e não tem como aprender sozinho, porque, inclusive, Nossa, você lê sozinho foi alguém que escreveu, né? Foi alguém que claro. sozinho realmente não tem condições. Cleisomar, brigadão, de verdade, obrigado.
encerrando, Cleison, mas senão a gente fica até de madrugada aqui. Beleza, então, Marco. Um abraço. Com Deus abençoe. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.